Fala pessoas, dia 21/6, quarta-feira, e temos a notícia que todo mundo já esperava há muito tempo, que Cristiano Zanin é aprovado em sabatina da CCJ do Senado, votação vai ao plenário e Senado aprova indicação de advogado de Lula para o Supremo por 58 votos a 18, ou seja, a maioria. 18 aí tiveram a coragem, né, de alguns falar algumas verdades e tal, mas não foi suficiente para barrar aí a esquerda. Por exemplo, precisamos restabelecer a normalidade democrática, diz o senador Rogério Marinho durante a sabatina de Cristiano Zanin. Ele disse que estão superadas as preliminares da indicação. Aí você vê que uns, né, não tinha muito o que fazer, deixou passar. O Moro foi aí, resistiu bem até, bateu de frente, falou que estava contra por ser advogado do Lula, mas mesmo assim não foi o suficiente. Olha a cara do Moro de decepção, tá abatido porque ele é provável aí um alvo a ser caçado, né, como aconteceu com o Deltan. Magno Malta foi outro que falou algumas verdades, falou eu voto contra, disse que já foi processado por outros ministros que ele também bateu de frente aí nas sabatinas. Mas enfim, não foi o suficiente. E aí você tem uma opinião do Estadão, né, que a gente não esperava, quer dizer, a gente vem falando que vai mudar aí, né? As coisas vão mudando aos poucos. Opinião do Estadão: fere a Constituição a indicação de alguém sem notável saber jurídico e cujo único qualificativo é ter sido advogado de Lula. Na sabatina é o Senado que será avaliado pelo país, né? E aí eles falam, não, Senado, o que vocês vão fazer, né? Não deveria, como diz o Senado, tem o dever de rejeitar Zanin. Olha o que o Estadão tá falando. Apenas um STF composto por ministros de reputação ilibada e notável saber jurídico tem efetiva capacidade de defender as liberdades fundamentais e as instituições democráticas. E o pessoal, vamos ler aqui os comentários da galera raivosa. Olha quantas curtidas. Eu vou ler os comentários, você veja as curtidas. Ele tem notável saber jurídico e conduta ilibada, mas não é terrivelmente evangélico. Será esse o problema? Criticando o Estadão. O que fere mesmo a Constituição é uma imprensa comprometida com os interesses dos bilionários que mandam no país. O pessoal batendo no Estadão. Estadão não nega as origens, fica de cabelo em pé só de imaginar que o Lula irá indicar mais um além do Zanin, né? Do Zenin, ele escreveu aqui. Está ficando vergonhoso, Estadão, porque tanta dificuldade de aceitar o Lula como presidente. Estava tão bom assim o governo passado. Pessoal revoltado. Esses são os primeiros comentários contra o Estadão. Que eu falei, né? Vão ter amigos do rei e vão ter uns que não vão estar muito felizes. Eu falei, avisei, né? TSE mantém multa contra a campanha de Bolsonaro por fake news. Fora o Zanin, temos aí as informações do Bolsonaro sendo atacado e processos. E isso aqui foi o que aconteceu. A ação apontou o impulsionamento de propaganda irregular para veicular alegações de que o petista seria contra a vida, a família e a religião cristã. E por isso tem aí uma multa contra a campanha do Bolsonaro. E tem mais coisa, Planalto de Bolsonaro pressionou para que PF ligasse facada ao PCC, né? A mídia atacando o Bolsonaro ainda. A Polícia Federal está prestes a concluir a derradeira etapa das investigações sobre a facada em Jair na campanha eleitoral de 2018. De novo, a conclusão será de que Adélio Bispo, o autor do atentado, agiu por conta própria, como sempre por conta própria. O que a matéria está querendo dizer aqui é que Bolsonaro, né, a campanha queria ligar Adélio ao PCC para tentar alavancar mais votos. Mas uma coisa é certa, quem mandou matar? Esse papo aí de que ele agiu sozinho é complicado, né? Vamos ler os comentários das pessoas, para vocês terem noção aí do que a galera pensa, né? Os primeiros comentários da matéria. Não houve facada, houve uma encenação e uma cirurgia por outro motivo. Ninguém me convence que não sai sangue, ainda mais conhecendo melhor o Bozo. E nem assim o miliciano conseguiu se reeleger. Nem facada teve, agora que Bolsonaro não é mais presidente, já pode acabar com esse teatro. Presidentezinho fraco, único presidente da história do Brasil que não conseguiu se reeleger. Até a Dilma conseguiu se reeleger. Você vê aí o comentário das pessoas. Ele não levou facada alguma, quem levou foi o povo brasileiro, a maior facada da história, depois da ditadura com ele no poder. Que ditadura teve com Bolsonaro? Bolsonaro não conseguiu fazer absolutamente nada. Não prendeu praticamente ninguém. E você vê quantos foram presos depois que Bolsonaro caiu, né? Vamos ler aqui, ó. Moraes defende que regulamentação minimalista de redes não afeta a liberdade. Minimalista, coisa boba, coisa básica, né? E o pessoal acha legal isso aí. Mas que tipo de minimalista é esse? Qual é essa ação minimalista? Você viu que o Google fez um pronunciamento, né? Eles tentaram aí ao máximo avisar as pessoas do que estava acontecendo. Mas enfim, Bolsonaro que era o famoso ditador, né? Bolsonaro planeja recorrer à Corte Internacional se ficar inelegível. Defesa de Jair Bolsonaro planeja recorrer até mesmo a tribunais internacionais caso o ex-presidente seja considerado inelegível pelo TSE.
E é amanhã que a gente tira essa dúvida. Eu, sinceramente, acho que corte internacional, inclusive algumas que o governo Bolsonaro não quis nem dar dinheiro porque não valia de nada, né? Eles não estão nem aí pro Brasil. Com certeza essas cortes internacionais são aí de um trabalho globalista, né? Estão alinhadas com uma agenda que a gente já conhece. Só se existe alguma mudança de rumo das coisas. Bolsonaro pede para não ser condenado e deixa em aberto até a eleição municipal. Falou que ele quer ser alguma coisa, né? Vamos dizer que eu quero ser prefeito. Mas é complicado. Ó, o que ele diz aqui. Meu caso é exatamente igual ao da chapa Dilma Temer. E novos fatos foram apensados à minha ação. Ou seja, a partir do momento que o TSE, aproveitando a jurisprudência de 2017, aplica para o meu caso, no meu entender, deve ser assim. Por questão de coerência, a acusação contra mim por se reunir com embaixadores se torna-se frágil. Agora, por que eu me reuni com embaixadores em julho do ano passado, fora do período eleitoral? Foi porque 2 meses antes o senhor ministro Edson Fachin havia se reunido com embaixadores também, que não é competência dele, afirmou Bolsonaro. E ele está tentando falar assim, olha, na época da Dilma, do Temer, só assim o Alexandre de Moraes conseguiu virar ministro, mesmo assim vão mudar as coisas? Vão, provavelmente vão. A CNN Bolsonaro disse que a ação do TSE é tempestade em copo d'água, né? A advogada de Bolsonaro não tem gravidade para torná-lo inelegível, né? A Karina Cufa, que inclusive seguia eu no Twitter, parou de seguir, não sabe o que quer, mas enfim, pode ser tempestade em copo d'água. Eles falam que é o que não é. Tá? PL se diz otimista com o julgamento de Bolsonaro no TSE, mas a oposição teme inelegibilidade. O que eu digo é só olhar aí o que aconteceu nas eleições, o que aconteceu em 2022, qual foi o poder do TSE e o que o TSE fez. E só você vê aí o indício do que vai acontecer com o Bolsonaro. Se não acontecer de passar em inelegibilidade, eu digo que alguma coisa mudou, importante, mas eu tenho quase certeza de que ele ficará inelegível. Se não ficar, pode ser mudança de algumas coisas. É uma coisa bem inusitada. Mas vamos ver. Amanhã a gente tira a dúvida. Esperamos aí que não aconteça isso, mas tem pessoal animado. O PL tá animado, né? Enfim, ministro de Lula já supera 4 anos de Bolsonaro em gastos em licitação. Já falei isso aqui, mas vou repetir. Ó. Escolhido por Lula para comandar o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes inverteu a lógica dos gastos públicos. Em apenas 6 meses de governo, acumula mais despesas sem licitação do que as realizadas pela pasta nos 4 anos da gestão Bolsonaro. Ou seja, o cara já gastou 510 milhões, como eu falei ontem. Mas o problema era o quê? Era rachadinha, né? E o pessoal ainda comenta aqui, você não entende o que é rachadinha, o problema... Não, eu entendo muito bem, tá? E eu sei que não era milhões, tá? É um dinheiro que já estava saindo do seu bolso, já estava fora do seu bolso, e lá dentro, lá do gabinete, os caras faziam aí as tramonhas que faziam. Nesse caso desse governo, é dinheiro fluindo para longe do seu bolso sem stop. Não era uma coisa que já estava pré-programada. Mas até vocês entenderem, isso é complicado. Atirador que atacou a escola no Paraná é achado morto em cela na cadeia. Falam que foi aí, né? Ele acabou tirando a sua própria vida. Será mesmo? Eu não sei. Mas olha só que interessante. Metade da população brasileira defende que o professor saiba lidar com armas, diz pesquisa. Então o pessoal aí está preocupado com a situação. E o que o professor diz? Sou professor e jamais vou compactuar com esse retrocesso. A minha única arma são os livros. O problema é quando chega um cara com uma arma dentro da escola, você vai fazer o quê com o livro? Né? Existem coisas que não tá, a realidade está aí. Né? Livros são interessantes até certo ponto. Né? Folha de São Paulo, frases racistas são pichadas em frente à escola infantil municipal em Higienópolis. E nem vou mostrar aqui as frases, mas é interessante como vai aparecendo umas coisas, fora assim de tipo... Né, tá tudo tão alinhado dos globalistas e do nada vai aparecendo coisas como essa. A Embaixada do Brasil em Portugal recebe ameaça de atentados contra brasileiros no país. Um grupo de neo-NAZI afirmou no e-mail que Portugal é uma terra de brancos para brancos e que não há lugar para malditos brasileiros, além de outros grupos estrangeiros. O grupo de NAZI também fez uma saudação de apoio a um grupo xenófobo que defende apedrejamento de brasileiros na Universidade de Lisboa. Enfim... Eu acho que isso tudo é plantado. Porque, sinceramente, ainda mais Portugal, que é um país tão assim, sabe? Não tem ninguém lá. Você vê Portugal, povo tão pacato, você não vê nada do tipo de extremismo em Portugal. Na verdade, vem aceitando até muitas coisas globalistas. Mas, enfim, né? Os caras estão mostrando isso aí. E falando em notícias bizarras, fogão a gás oferece mais risco de câncer do que tabagismo passivo, diz estudo. Interessante como as coisas vão, né?
aparecendo, tudo tá dando câncer, coisas que existiam há muitos anos, né? Pesquisa encomendada pela fabricante dos fogões por indução. E Neumar diz aqui, comida na lenha causa câncer, comida no fogão e gás causa também, comida crua também, então só nos resta morrer de fome. Mas é mais ou menos isso, tá? Porque casos de câncer aumentaram entre millennials e alarmam os cientistas. Pessoas novas com câncer, nunca teve tanto. E tudo que aí existiu há muitas décadas no mundo, né, estão sendo culpados agora de câncer. E coisas novas que apareceram há 1 a 2 anos, né, a ciência não pode falar nada. O que será que apareceu nos últimos anos que está dando tanto câncer nas pessoas? Alguma resposta tem que aparecer, né? Vamos ver se aparece alguma cura para o câncer, né? Porque vem aí o pessoal dizendo que está próximo à cura do câncer. Vamos ver. A agência de Marcos Pontes vendia pacotes para submarino desaparecido. Procurada a assessoria do senador diz que a agência vende pacotes de turismo de aventura e preza pela segurança dos clientes. Disse também que na viagem atual não havia nenhum passageiro que comprou pacotes através dessa empresa, ainda bem, porque os caras não foram encontrados ainda. O que a gente fala? Pode ter acontecido muita coisa. Falam até de pessoal chegou perto do Titanic e ficou preso, que tem muitas, né, armadilhas, lá, ferragens, né? Pode ser que ele bateu, quebrou alguma coisa chegando próximo ao Titanic e pode ter ficado preso lá. E faltou muita questão de segurança, né? Tem alguns tipos de drones ou objetos que são soltos pelo submarino, que deveria existir nesse submarino, que mostra a correnteza para fazer você vai fazendo backtrack ainda onde passou o equipamento e você encontra. Não tinha nada. Era aquele controlinho de videogame. Sem falar que mais do dobro do que um submarino militar pode ir, eles foram, né? 3,8 quilômetros. Um submarino militar até 1.500 metros. E se acontecer de uma rachadura pequena, o negócio implode com uma força absurda, né? Estão totalmente esmagados. Mas falam que ainda deve restar algumas horas ainda de oxigênio. Então, difícil, não sabe se está aí flutuando em cima do mar ou se está no fundo. Difícil encontrar uma área muito grande, apesar de ser próximo ao Titanic, né? Índice Zara, Brasil está entre os países mais caros para comprar roupas da marca, né? De outra qualquer marca, porque aqui tem muito questão de taxa, né? De imposto e também da questão de ostentação. O brasileiro é um povo que gosta de ostentar, né? Não importa quanto ele paga. Às vezes ele paga aqui um celular, né? Sei lá quantas vezes mais do que nos Estados Unidos, mas ele tem e pode mostrar para os seus colegas, olha como eu tenho. A roupa é a mesma coisa. Por isso que tem galera que é um pouco mais esperta e que tem comprado na China, né? Que quem sabe o taxar vai taxar e aí não tem como a gente comprar mais. Lula se encontra com o Papa Francisco durante visita ao Vaticano e aí está o Papa, né? Que é peronista. É um cara argentino, adora um esquerdista. E Biden compara Xi Jinping a ditadores, China reage e fala em provocação política. A gente falou ontem da fala do Biden e a China já respondeu. Nesta quarta-feira, a China reagiu ao comentário e disse que as falas eram absurdas e uma provocação, em uma briga imprevista imediatamente após os esforços de ambos os lados para reduzir as tensões entre as duas maiores potências globais. Alguma coisa foi dita por Blinken que os Estados Unidos falou, caraca, os caras não vão retroceder. E eu falei que não vão, né? Os comunistas estão com muita força e com muita sede, porque fazem 30 anos que eles estão aí tramando uma volta. E a China negocia a instalação de treinamento militar em Cuba, diz o jornal americano. E aí, a mesma história da Guerra Fria, repetindo. Agora vamos ler aqui um punhado de notícias que saiu no Financial Times e aqui no Brasil vem o pessoal replicando algo que eu disse há muitos anos aqui no Brasil. Eu falei na questão que o Bolsonaro tinha que saber aonde se alinhar, porque é uma situação que a gente não pode brincar senão o PT volta. Não era uma brincadeira, o Zetosfera brincava, voltou. Né? Estados Unidos agiram para frear tentativas de Bolsonaro de não respeitar resultados das maquininhas, diz o jornal. Né? Financial Times revela que reunião de presidente brasileiro com embaixadores, alvo de ação que será julgada amanhã pelo TSE, foi decisiva para o governo Biden mandar recados de que não aceitaria rompimento da ordem democrática. Por que isso aconteceu? Financial Times diz que Tarcísio, Lira e Mourão levaram recado dos Estados Unidos a Bolsonaro sobre eleições. O Mourão, acho que se pronunciou, falou que não tem nada disso, mas é interessante. Estados Unidos fizeram pressão para conter golpe de Bolsonaro, diz FT. Financial Times publica que a eleição não foi questionada, em parte por causa da discreta campanha americana. Como o governo Biden agiu para impedir golpe no Brasil em 2022? E pessoal, todo mundo falando.
Só que o mais interessante é isso aqui. Estados Unidos veem ingratidão de Lula e do Brasil após esforço contra o Bolsonaro. O que aconteceu? Os Estados Unidos está preocupado com Lula, né? E eu falei há quanto tempo? Eu não posso mentir aqui porque meus membros do canal sabem que eu falei há mais ou menos, 2 anos. Eu falei, o Bolsonaro, ele tem que tomar cuidado. A partir do momento que ele quiser ou pensar ficar do lado do Putin, da Rússia, os Estados Unidos podem agir contra ele. E eu falei, espero que nada disso aconteça. Até que um dia ele aparece do lado do Putin falando que aí está... falou para todo mundo que era questão de fertilizantes. Eu digo que eu suspeito muito dessa história. E ele apareceu lá falando que era solidário ao Putin. Ali eu falei, estamos ferrados. Alguém chegou pro Bolsonaro, alguns intelectuais aí baseados em livros falaram, não, fica do lado do Putin que é a solução. E aconteceu o que aconteceu. Porque por mais que o Lula tenha um background, né, comunista, ele é muito mais fácil de ser tirado do poder do que um Bolsonaro, por todo o histórico. Como derrubaram já Dilma, o Lula também pode ser derrubado pelos Estados Unidos, né? E o Bolsonaro é complicado, porque o apelo, né, do Bolsonaro ao público é muito maior, por mais que exista todo um maquinário tentando destruir a reputação dele. A gente sabe disso. E aí o que aconteceu? Um movimento errado, né? Acabou que, por mais que no final ele tentou correr atrás, foi falar com o Biden, já não era o suficiente, porque o esquema já estava todo fechado, né? E aquilo, a gente não tem espaço para brincadeira, não tem espaço para, vou tentar isso aqui. Tem que agir como, por exemplo, o Tarcísio está fazendo. O Tarcísio está sendo super aceito até pela esquerda. A gente sabe que é uma coisa que muita gente prega o perfeccionismo, tem que ter o perfeito, aquela direita que não deixa passar nada, ótimo. Só que a realidade do Brasil é muito pior. Não é um país de primeiro mundo. Na verdade, boa parte da população não tá nem aí pra política. Então é importante tentar salvar pelo menos o pouco que resta. E a gente não conseguiu salvar quase nada. E hoje temos Aninha aí. Temos aí muitas outras coisas que vão acontecer até a esquerda começar a bater cabeça. O encontro aí do executivo com o judiciário, se acontecer no futuro. Mas vamos ver. Estudante afirma que só há 2 gêneros e é expulso da sala, né, de aula por professor. Vídeo mostra docente confrontando o jovem sobre a inclusão. E aí você vê um cara dessa idade aí, né, falando, não, porque aqui é de minorias e tal, e expulsou o cara. É a ciência, não é? Falam da ciência. Mas é isso, galera. Pessoal, vídeo exclusivo, a gente conversa mais sobre isso, que é o assunto que a gente sempre falou aqui. Né? Sobre essa questão dos Estados Unidos, a influência dos Estados Unidos aqui, né? Infelizmente teve movimentações do governo Bolsonaro, não sei quem foi o intelectual, entre aspas, que falou assim, não, pode ir tranquilo, abraçar o Putin que nada vai acontecer. Mas qualquer coisa, se acharem ruim, fala que foi fertilizante. É a minha opinião, tá? Porque eu tive acesso à notícia dizendo que tinha excesso de fertilizante aqui no Brasil. Aqui agora vamos só focar amanhã no negócio da inelegibilidade, né? Se acontecer aí, a gente vê que é só esperar, ver até onde chega a esquerda, porque ela tá acelerando demais. Pessoal, link da Amazon. Navegou aí no link que eu coloco na descrição, né? Ou no comentário fixado. Comprou qualquer coisa para você, ajudou o canal. Caso você queira, tem um Pix também do lado da tela e aí também na descrição. Muito obrigado, a gente se fala em breve e até mais.